Olá, um grande e saudoso abraço para todos vocês. Professor Paulo Leles, iniciando com vocês hoje uma nova etapa aí da disciplina Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais. Dentro dessa nova etapa, dessa reorganização que nós fizemos aí para o terceiro ciclo de 2020. Qual é o tema que nós vamos abordar ao longo dessas próximas aulas? A gente vai fazer uma análise geral das principais mudanças no sistema educacional brasileiro. E quando a gente fala numa análise geral, dentro de um contexto de atualidades, para que vocês tenham um entendimento até mesmo daquilo que vocês estão se preparando ou dos próximos passos que vocês vão enfrentar dentro desse contexto da estrutura da educação brasileira. Nós temos hoje um contexto de lei que regulamenta todo o processo educacional brasileiro, desde a educação infantil, passando aí pelo ensino fundamental 1 e 2, pelo ensino médio e chegando ao ensino superior e os ensinos técnicos, né? E também a educação inclusiva. Quando a gente fala no sistema educacional brasileiro, claro que nós estamos falando também de uma organização que tem aí as esferas federais, estaduais e municipais. E também as parcerias dessas esferas, né? Seja o federal, seja o estadual, seja o municipal, com alguns órgãos privados ou com algumas entidades aí sem fins lucrativos, ou algumas entidades até religiosas ou de algumas lutas de fundo social, que tem vários parceiros aí dentro do processo educacional. Quando nós analisamos, e para analisar e compreender esse sistema, nós temos aí uma lei que é recente, que reformulam leis anteriores, né, que é a 9394/96. Essa é a lei que, de certa forma, todos nós, tanto professores quanto vocês, alunos, e todos que estão dentro do sistema educacional brasileiro, têm como a matriz inicial para se organizar, para se planejar como curso inicial e curso final, para se planejar como etapa de estudo na carreira, ou na etapa de estudo na formação inicial, na formação de jovens, de adultos, de maneira geral. É uma lei importantíssima para a análise de todos nós e entendimento detalhado, né? Quando se fala dessa lei, claro que nós vamos ter uma estrutura que esse sistema, que vigora desde 96, com algumas adequações posteriores, mas, de maneira geral, nós temos esses níveis e subdivisões de níveis dentro do contexto da educação brasileira. A educação básica e a educação superior. Educação básica com as suas subdivisões. Dentro do conceito de educação básica, nós vamos ter a educação infantil, com duas subdivisões: o ensino médio obrigatório, aliás, o ensino fundamental obrigatório, o ensino médio e o curso superior por áreas, que aí almejam as diversidades de áreas, que cada um faça a sua escolha de acordo com a sua aptidão e o seu interesse. Mas o acesso à educação infantil já é determinado por força de lei, que nós temos na creche, que seria a entrada inicial para o sistema educacional brasileiro, seja ela pública ou privada, seja ela pública ou privada, ou seja ela conveniada com outros órgãos diversos, né? Mas nós temos como entrada inicial a criança em idade de berçário até 4 anos. Na pré-escola, nós vamos ter aí 3 anos de pré-escola. Então, se a gente pega aí 3 anos de pré-escola, a gente vai trabalhar aí com crianças de 4 a 6 anos, né? Na transição de sistema educacional de creche, educação infantil para pré-escola. Seguindo o contexto de evolução ou de sequência de estudos no sistema educacional brasileiro, nós vamos para o nível do ensino fundamental obrigatório. Isso aqui indica o quê? Que o pai ou o responsável tem, por força de lei, a obrigação de matricular os seus filhos, ou matricular os seus, no caso, se for alguém que tem aí, de certa forma, a tutela ou a guarda, matricular as pessoas que estão com idade inferior a 8 anos no sistema público ou privado. O que nós temos aí? Nós temos uma duração de 8 anos e começa de 7 a 14 anos, que é a regra de acesso inicial e a regra de entrada final. Quer dizer que por aí, depois de 14 anos, eu não posso estar mais no ensino fundamental? Não, porque nós temos um grande número de pessoas que não concluíram, nas famosas, a gente trabalha muito com a teoria da idade adequada, né? O tempo escolar adequado, o tempo escolar de acordo com a sua faixa etária.
se a pessoa não concluiu aos 14, está com 17 ou está com 30 anos, no caso aí de jovens e adultos que abandonaram o ensino fundamental obrigatório, eles voltam ao estudo dentro de uma outra organização que é a Educação de Jovens, Adolescentes e Adultos, a famosa EJA, né? Ou AJA, que trabalha com educação de jovens, adolescentes e adultos, que são pessoas que não fizeram ensino fundamental obrigatório na idade adequada, naquele tempo de vida passada. Geralmente em função de algumas condições sociais, condições econômicas que forçam esse adolescente ou esse jovem a abandonar o emprego e não ter sequência nos estudos. E depois volta já com idade mais acima da faixa etária. O ensino médio, que é esse que vocês estão, que de certa forma também está amparado na lei, é um nível de subdivisão da lei. O ensino médio de 3 anos, que tem como porta de entrada inicial 16 e porta 15, e porta inicial de saída os 17 anos. Não quer dizer também que você tem um limite aí que impeça a pessoa com menor idade ou com maior idade a fazer o ensino médio. Isso é uma faixa etária, uma duração por lei. Não quer dizer também que é só nos 3 anos, que pode ser que tenha uns aí ou outros que tenham uma dificuldade, que trancou o curso ou que parou, ou que depois teve uma reprovação, ele volta para concluir posteriormente, então não vai ficar só 3 anos, e não vai ficar só com 17 anos, né? E a etapa final da subdivisão, a educação superior, que tem aí os cursos por áreas, e que de certa forma tem uma duração variável, porque se eu vou para um curso de medicina tem 5 anos ou 6, se eu vou para um curso de direito tem 4 anos ou tem 3, se eu vou para um curso de geografia tem 4 anos, então depende do curso, da área que você almeja. E o portal de entrada inicial, 17 anos. Eu concluí o ensino médio com 16 anos. Vou poder entrar no ensino superior? Sim, não tem gatilho que impeça. Mas isso são regras, que são faixas etárias que fogem à regra, que a maioria que tem acesso está bem acima dos 17 anos. É pouquíssimos casos que vão ter acesso ao curso superior com idade abaixo de 17 anos, porque tem todo um contexto de início de estudo, de sequência anual de estudo para concluir o seu ensino médio e iniciar o seu ensino superior. Então, basicamente, essa tabela traz para nós uma análise do que representa hoje a organização do ensino, seja ele público ou privado, do sistema educacional brasileiro, aqui a partir de 1990. Reporto para vocês o ensino superior, também variável, com essa duração de 3 anos, né? Aliás, o ensino médio com 3 anos, o ensino superior variável, acima de 18 ou 17, 18 anos, você tem acesso aí de 15 a 17, ensino médio, ensino fundamental de 6 a 14, 9 anos, que é o que está prevendo, e a educação infantil é dividida em pré-escola e creche, como eu havia falado para vocês, a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 2 anos, que varia de 4 a 5 anos, que foi feita uma adequação na lei, que quando você vai para 6 anos, você já está no ensino médio. Já é uma mudança na lei, lá na base inicial, de 6 anos até 14 anos, ensino fundamental. De 15 anos até 17, ensino médio, e acima disso aí, acesso ao ensino superior. O que nós temos aí como os objetivos principais dessa temática aqui para vocês no ensino médio? Fazer uma reflexão mais crítica e transformadora sobre a temática de como está a educação brasileira nas suas etapas e modalidades, né? Seja lá da educação infantil, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio ou do ensino superior. Como que nós temos a questão do acesso, como que nós temos a questão da permanência, como que nós temos a questão da qualidade. Vamos analisar no geral, já nas próximas aulas, dando sequência. Compreender o processo em andamento das mudanças no sistema educacional brasileiro, proposto pelo MEC. Claro que nós temos muitas mudanças, a lei é de 96, várias adequações foram feitas posteriormente. A lei, por exemplo, tem um grande impasse aí na lei, porque ela amplia com a obrigatoriedade das prefeituras de todas as cidades do Brasil a ofertar o ensino fundamental e, ao mesmo tempo, a educação infantil. E aí temos uma dificuldade muito grande, porque tem prefeituras de vários e vários estados brasileiros que não conseguem ofertar vagas para todas as crianças de 0 a 6 anos. É o caso aqui de Goiânia, que mesmo com toda a demanda, com toda a infraestrutura, com o aumento dos centros municipais de educação infantil, o aumento das creches, ainda tem uma lista de espera muito grande de crianças, que todo ano é uma atenção muito grande, principalmente por parte das famílias de trabalhadores, né, que cobram
vagas e que não tem essas vagas de acesso aos seus filhos, né? E Goiânia é uma das cidades que tem um dos melhores índices de atendimento da educação infantil do país. Imagine aonde não tem, né? Compreender que a maioria, ou aonde tem dificuldade, muito pior do que a nossa, que é a maioria dos estados brasileiros. Compreender que a maioria dos gestores dos estados, governadores e prefeitos, em função do aumento da demanda por recursos para atendimento da educação infantil, que eu acabei de falar, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, iniciaram uma série de reformas, adequações, descentralizações, visando canalizar mais recursos para atendimento de uma demanda reprimida e melhorias na qualidade da educação pública. Então, os prefeitos, os governadores, em parcerias aí desses municípios e desses estados, tentam implantar algumas mudanças entre esses dois elos da administração pública local, mudanças que possam melhorar, que possam canalizar mais recursos para a educação infantil, mais recursos para o ensino fundamental 1 e 2, mais recursos para o ensino médio, no caso aqui do estado, né, que está uma demanda muito grande aí por readequações, por novos planejamentos, novas adequações em sistema de currículo, né? Formação de professores, qualificação e melhoria na infraestrutura desses prédios públicos. Então nós temos sempre uma demanda muito grande por recursos, e para melhorias é necessário fazer algumas adequações e algumas mudanças, e é isso que nós vamos analisar também nesse contexto, tirando Goiás como pano de fundo, pegando o nosso município de Goiânia aí como referência e alguns outros municípios como referência do ensino da educação infantil até o Fundamental 2, né? Nós vamos também fazer uma análise transversal da educação, né? O que é essa educação especial, né? O que é educação infantil, o que é ensino médio, o que é ensino fundamental, o que é ensino médio, o que é ensino superior, o que é educação de jovens e adultos, o que é educação indígena, o que é educação do campo, o que é educação quilombola. No caso nosso aqui, ó, nós temos uma influência muito grande dos quilombolas em função de alguns requisitos aí que nós tivemos de organização do passado, e hoje, por exemplo, nós temos os blocos que estão aí com muita interferência por parte do governo para tentar levar a educação para esses blocos quilombolas, né? Então tudo isso também a gente vai fazer uma revisão geral de como representa isso na lei, de como que está isso no nosso estado, né? Ter noção geral das mudanças nos regimentos dos servidores públicos da educação, visando a ampliação de recursos, com redução de garantias, vantagens, progressão de carreira, eliminação e conquistas trabalhistas. Aqui é uma área conflitiva da educação atualmente. É claro que se eles almejam readequar, ampliar investimento, reduzir custos e melhorar a qualidade, precisa também fazer algumas adequações na questão da carreira dos servidores. E hoje nós temos uma atenção muito grande. Isso aqui de certa forma, para nós que estamos aqui em escolas militares, é quase que um movimento paredista, uma contradição entre os trabalhadores e quem está no controle do governo na educação, seja o governo do estado ou seja o governo do município, porque mexe com conquistas, mexe com carreira, mexe com salário de professores, de administrativos da educação e todos os demais profissionais envolvidos com a educação pública no nosso estado e no país, né? Compreender a realidade entre o sistema de ensino público e privado, à distância, EAD híbrido, utilizando plataformas digitais na internet como alternativas para alternativas imediatas para a frente de suspensão das atividades escolares, que é o que nós estamos vivenciando atualmente, né? Nós suspendemos as atividades presenciais como medida importante para colaborar com o isolamento social, evitar a propagação da pandemia do coronavírus, que atingiu cerca de 50 milhões de estudantes e educadores no país. Aqui uma temática muito contemporânea, muito atual, é vivenciada, eu costumo falar que ela é diária, né? Que nós estamos constantemente discutindo e ampliando aí estudos e análises sobre um sistema de educação à distância, híbrido. O que é isso? Eu faço aqui uma explanação sobre o conteúdo, isso vai para o sistema via redes para vocês, seja sistema de internet de vários acessos, e você, aluno, com esse conteúdo, vai fazer as atividades propostas, vai fazer as avaliações propostas, é híbrido, é uma educação integrada entre o professor, de uma forma à distância, e você recebendo esse material e fazendo a conexão com o que o professor está repassando para você. Isso é o que existe de atual para nós, que é essa grande luta de como nós vamos trabalhar e ampliar essas tecnologias educacionais para o sistema EAD. Por aqui, vocês vão ter uma noção de que é uma temática muito atual, muito contemporânea,
e fundamental para o entendimento diário de todos nós, tanto professores quanto vocês alunos, de como a educação vai, como se diz, passar por esse momento, transladar por esse momento, né, fazer o trânsito por esse momento de pandemia, de uma nova reorganização após o fim de tudo isso, após a redução desses índices que estão difíceis de serem reduzidos, né? Que na nossa concepção eu acredito que a redução mesmo só com uma vacina, mas a gente tem feito um trabalho para isso, né, com relação a essa pandemia. Mas o sistema da educação EAD, o sistema híbrido veio, está presente e continuará presente para vocês ao longo do final desse ensino médio e das próximas etapas de estudo. Porque todas as estruturas que foram montadas, o aparato tecnológico, seja pelas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, até da educação infantil de ensino superior, estarão presentes para as próximas gerações. E nós vamos utilizar essas ferramentas com adequações entre presencial e não presencial para o futuro. Então, que venham as próximas temáticas que a gente vai abordar sobre isso, e até a próxima. Grande abraço a todos.